Em uma época onde o misticismo encontrava a decadência imperial e a superstição dançava com o poder absoluto, um homem surgiu das sombras da Sibéria para mudar o destino de uma dinastia milenar. São Petersburgo, 1905. Enquanto a revolução ferve nas ruas e o sangue mancha a neve diante do Palácio de Inverno, um camponês de olhos penetrantes e barba selvagem atravessa os salões dourados da aristocracia russa. Seu nome era Grigori Yefimovich Rasputin. E esta não é apenas a história de um místico controverso. É a história de como um homem sem educação formal, sem títulos e sem posição, conquistou a confiança absoluta dos governantes do maior império da Terra. E, ao fazê-lo, ajudou a pavimentar o caminho para sua queda. Sou um pecador, ele declararia sem vergonha. Mas através do pecado encontro a redenção. Bem-vindos ao canal Café Documentário. Hoje, mergulhamos na vida do homem que se tornou lenda em vida, que sobreviveu a múltiplas tentativas de assassinato, que curou o incurável e que, aos olhos de muitos, personificava a corrupção moral de uma era prestes a desabar. De um vilarejo esquecido na vastidão siberiana às câmaras privadas da família imperial, Rasputin encarnou os paradoxos mais extremos: santo e demônio, curandeiro e manipulador, profeta e charlatão. A jornada de Rasputin começou com uma visão mística e terminou com uma das mortes mais bizarras da história. Mas entre esses dois pontos, ele alterou o curso de milhões de vidas. Pokrovskoy, Sibéria, 1869. Em uma aldeia tão remota que parecia esquecida pelo próprio Deus, nasce um menino que o mundo jamais esqueceria. Grigori Yefimovich veio ao mundo em 21 de janeiro, filho de Yefim e Ana, camponeses pobres que trabalhavam a terra congelada da Sibéria com as próprias mãos calejadas. Mas o destino golpeou cedo e brutalmente. Ainda criança, Grigori testemunhou a morte do irmão mais velho, afogado em um rio gelado. A tragédia marcou sua alma de forma indelével. Alguns dizem que foi ali, à beira daquele rio cruel, que ele primeiro sentiu o toque do sobrenatural, uma presença além da compreensão humana. Desde os primeiros anos, Grigori era diferente. Não frequentava tal escola, permanecendo analfabeto durante boa parte da juventude. Mas possuía algo que nenhuma educação formal poderia ensinar: uma intensidade magnética, olhos que pareciam ler a alma alheia, uma presença que perturbava e fascinava em igual medida. Na adolescência, Grigori ganhou reputação como beberrão e mulherengo, comportamento que lhe rendeu o apelido Rasputin, derivado de Rasputini, que em russo significa dissoluto ou devasso. Era conhecido por roubar cavalos, envolver-se em brigas e seduzir mulheres casadas. O jovem Grigori parecia destinado a viver e morrer como mais um camponês problemático na imensidão siberiana. Mas então algo extraordinário aconteceu. Aos 18 anos, durante uma viagem para entregar grãos, Grigori teve uma visão que mudaria tudo. Ele afirmou ter visto a Virgem Maria, que lhe ordenou abandonar sua vida de pecado e buscar o caminho espiritual. Alguns chamaram de iluminação divina, outros de colapso nervoso. Mas para Grigori, foi o despertar. Deixou para trás esposa e filhos e partiu em peregrinação religiosa. Durante anos, vagou pela Rússia, visitando mosteiros, comunidades místicas e lugares sagrados. Dormia ao relento, jejuava por semanas, flagelava-se em busca de purificação. Uniu-se aos Klisti, uma seita herética que pregava a salvação através do pecado, a ideia de que apenas experimentando os maiores excessos carnais se poderia alcançar a verdadeira humildade espiritual. Para ser perdoado, ele proclamava, é preciso primeiro ter algo a ser perdoado. Quando finalmente retornou a Pokrovskoye, Grigori não era mais o mesmo homem. Havia se transformado em starets, um ancião espiritual itinerante, um místico camponês com reputação crescente de possuir dons sobrenaturais. Diziam que ele podia curar doenças com o toque, ler pensamentos,
prever o futuro. E foi essa reputação que o levaria inevitavelmente para o coração pulsante do poder imperial russo. O que ele não sabia era que estava prestes a fazer a pergunta que definiria seu destino. O que acontece quando um camponês místico encontra uma família imperial desesperada? São Petersburgo, 1903. Com roupas de camponês e o cheiro da estrada ainda no corpo, Grigori Rasputin chegou à capital imperial como mais um peregrino místico entre centenas. A cidade fervilhava com uma elite aristocrática entediada, sedenta por novidades espirituais e experiências exóticas. Para uma sociedade decadente em busca de sentido, aquele camponês siberiano de olhar hipnótico era exatamente o tipo de curiosidade que fascinava. Mas Rasputin não era apenas mais um charlatão. Havia algo nele. Uma presença magnética. Uma intensidade que fazia até os mais céticos hesitarem. Suas primeiras conexões vieram através de sacerdotes reformistas e aristocratas místicos que o apresentaram aos salões da alta sociedade. Rapidamente, sua reputação como curandeiro e vidente se espalhou como fogo. Quando ele entra em uma sala, testemunhou uma condessa, é como se o ar mudasse. Você não consegue ignorá-lo. Foi em 1905 que o destino bateu à sua porta com força imperial. O czar Nicolau II e a czarina Alexandra enfrentavam uma angústia que todo o poder do mundo não podia resolver. Seu único filho, o czarevich Alexei, herdeiro do trono Romanov, sofria de hemofilia, uma doença incurável que transformava qualquer queda, qualquer arranhão em ameaça mortal. A medicina imperial havia falhado repetidamente. Médicos alemães, franceses, russos, todos impotentes diante do sangramento descontrolado do menino. Alexandra, profundamente religiosa e cada vez mais desesperada, havia se tornado presa fácil para curandeiros e místicos que prometiam milagres. Rasputin foi levado ao palácio em um momento de crise aguda. Alexei sangrava internamente, os médicos haviam desistido, e a família esperava o pior. O que aconteceu em seguida se tornaria lenda. Rasputin entrou no quarto do menino moribundo, ordenou que todos saíssem e ficou sozinho com a criança. Depois de algum tempo, alguns dizem minutos, outros horas, ele emergiu e declarou com absoluta certeza: o menino não morrerá. Deixem que durma, e amanhã estará melhor. E, inexplicavelmente, foi exatamente isso que aconteceu. Como Rasputin conseguia? Teorias abundam. Alguns historiadores sugerem que ele simplesmente acalmava o menino, reduzindo o estresse que intensificava o sangramento. Outros especulam que ordenava a suspensão da aspirina, medicamento que piorava a coagulação. Místicos acreditavam em poderes sobrenaturais genuínos. A verdade, como tantas coisas sobre Rasputin, permanece envolta em mistério. O que importa é que para Alexandra, Rasputin havia realizado o impossível. Ele se tornou, em sua mente atormentada, o único homem capaz de manter seu filho vivo. E com isso, conquistou influência absoluta sobre a czarina, e por extensão, sobre o próprio império. Deus nos enviou Rasputin. Alexandra escreveria repetidamente em cartas: sem ele, meu filho estaria morto. Mas com a ascensão veio o ódio. A corte imperial via com o horror crescente um camponês sujo e analfabeto ganhando acesso irrestrito à família real. Aristocratas murmuravam sobre sua imoralidade, seu comportamento escandaloso, suas noites de bebedeira e sedução. Jornais começaram a publicar denúncias. A Igreja Ortodoxa, ultrajada por suas heresias e comportamento dissoluto, tentava em vão afastá-lo. Rasputin não apenas ignorava as críticas, parecia alimentar-se delas. Odeiam-me porque Deus me escolheu, declarava com arrogância característica. Quanto mais me atacam, mais forte me torno. E estava apenas começando sua jornada rumo ao centro absoluto do poder. Uma jornada que o transformaria no homem mais odiado e temido de toda a Rússia. Palácio de Inverno.
Enquanto a Rússia cambaleava sob o peso da Primeira Guerra Mundial, Rasputin consolidava seu domínio sobre os corredores do poder. Não através de títulos ou cargos oficiais, mas através de algo muito mais poderoso: o controle psicológico absoluto sobre a czarina Alexandra. Com o czar Nicolau II frequentemente ausente, comandando as tropas na frente de batalha, Alexandra assumiu papel crescente na governança. E Rasputin tornou-se seu conselheiro sombra para praticamente todas as decisões. Nomeação de ministros, estratégias militares, políticas econômicas, nada escapava de sua influência. Não faça nada sem consultar nosso amigo. Alexandra escrevia insistentemente ao marido, usando o eufemismo que usavam para Rasputin em correspondência. O poder de Rasputin era tão extenso que se tornou conhecido como o governante secreto da Rússia. Ele recomendava e derrubava ministros à vontade. Homens que o agradavam ascendiam a posições de imenso poder. Aqueles que o desafiavam eram sumariamente demitidos. A burocracia imperial havia sido sequestrada por um camponês siberiano que mal sabia ler. Mas Rasputin não era político convencional. Suas motivações permaneciam enigmáticas. Algumas vezes defendia políticas surpreendentemente progressistas, pedidos de paz, proteção dos camponeses, moderação na repressão. Outras vezes, suas intervenções pareciam puramente caprichosas ou motivadas por subornos e favores pessoais. Ele era completamente imprevisível, recordou um ministro. Poderia ser profundamente sábio em um momento e grotescamente ignorante no seguinte. Seu comportamento pessoal continuava escandaloso. À noite, frequentava restaurantes caros onde bebia até cair, seduzia mulheres casadas e se gabava abertamente de sua influência sobre a czarina. Posso fazer o que quiser com ela, alardeava bêbado. O velho, referindo-se ao czar, me obedece em tudo. Essas orgias públicas alimentavam um ódio crescente. Panfletos circulavam descrevendo orgias no palácio, acusando Rasputin de ser amante da czarina, de hipnotizar a família imperial, de ser agente alemão sabotando o esforço de guerra. A maioria era pura invenção, mas o comportamento real de Rasputin era escandaloso o suficiente para tornar até as mentiras mais absurdas críveis. A Igreja Ortodoxa, em desespero, convocou uma investigação formal. O Santo Sínodo o acusou de heresia, blasfêmia e conduta imoral. Rasputin compareceu pessoalmente e, com sua eloquência hipnótica característica, defendeu-se de forma que deixou até seus acusadores confusos. O processo foi arquivado. Outro triunfo impossível para o camponês que parecia indestrutível. Deus me protege, ele declarou, porque minha missão ainda não está completa. Mas havia aqueles que não estavam dispostos a esperar a vontade divina. Nas sombras, conspirações começavam a fermentar. Aristocratas desesperados, patriotas furiosos e nobres ultrajados começaram a sussurrar o impensável. Rasputin precisava morrer. E eles estavam prestes a descobrir que matar o monge louco seria muito mais difícil do que imaginavam. Rasputin nunca se propôs a ser amado. Sua meta não era a aprovação da sociedade, mas a sobrevivência e o poder. E estava disposto a pagar qualquer preço por ambos. Essa postura brutal e sua recusa em conformar-se às normas o tornaram alvo de ódio visceral. A imprensa russa, mesmo sob censura imperial, encontrava maneiras de atacá-lo. Caricaturas o retratavam como demônio com chifres. Artigos o acusavam de ser o verdadeiro governante da Rússia, de controlar a czarina através de feitiçaria e hipnose. O monge louco, o demônio siberiano, a desgraça da Rússia. Os apelidos multiplicavam-se. Uma tentativa de assassinato ocorreu em 1914. Kionia Guseva, camponesa religiosa convencida de que Rasputin era o anticristo, atacou-o com uma faca no vilarejo de Pokrovskoye. Ela conseguiu esfaqueá-lo no abdômen, deixando seus intestinos expostos. Qualquer homem normal teria morrido em minutos. Rasputin sobreviveu. A cirurgia de emergência levou semanas de recuperação agonizante,
Mas ele emergiu ainda mais convencido de sua missão divina. "Não podem me matar", declarou. "Apenas Deus decide quando minha hora chegará." A sobrevivência apenas intensificou os rumores de poderes sobrenaturais e também a determinação de seus inimigos. A posição de Rasputin tornou-se ainda mais precária com o desenrolar desastroso da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sangrava em todas as frentes. Milhões morriam, a economia colapsava, a fome se espalhava. E enquanto o povo sofria, rumores circulavam sobre o camponês bêbado que controlava a família imperial. "Enquanto Rasputin viver", diziam os conspiradores, "a Rússia não tem esperança." Outro ponto de controvérsia permanente era sua vida sexual notoriamente escandalosa. Rasputin não apenas não escondia suas conquistas, glorificava-as. Afirmava que o ato sexual era uma forma de comunhão espiritual, que através do pecado carnal alcançava-se purificação divina. Essa teologia peculiar, herança dos Calisti, justificava em sua mente uma vida de excessos sexuais extremos. Mulheres aristocratas, muitas delas entediadas e seduzidas pelo exótico, procuravam-no em busca de bênçãos espirituais, que frequentemente terminavam em encontros sexuais. Algumas o adoravam como santo. Outras o acusavam de estupro e manipulação. A verdade, como sempre com Rasputin, permanecia nebulosa. "Não sou santo", ele admitia sem pudor. "Sou pecador, mas através do pecado encontro Deus." O preço de seu comportamento era imenso. Rasputin vivia em estado de paranoia crescente. Sabia que inimigos poderosos planejavam sua morte. Cartas anônimas ameaçavam matá-lo de formas horríveis. Seguranças privados o acompanhavam constantemente. Ele evitava padrões, mudava rotas, dormia em lugares diferentes. Mas a paranoia não o impediu de continuar seu estilo de vida autodestrutivo. As festas noturnas continuavam. A bebedeira era constante. As mulheres uma sucessão interminável. Era como se desafiasse deliberadamente o destino. "Se me matarem", profetizou em uma de suas cartas mais famosas a Czarina, "a dinastia Romanov não sobreviverá 2 anos." E estava prestes a descobrir se suas profecias eram divinas ou apenas delirantes. Dezembro de 1916. O inverno russo descia sobre São Petersburgo com seu frio implacável. Dentro dos salões aquecidos do Palácio Yusupov, uma conspiração chegava ao seu clímax mortal. Félix Yusupov, jovem príncipe de uma das famílias mais ricas da Rússia, havia passado semanas ganhando a confiança de Rasputin. Ele e seus co-conspiradores, incluindo o grão-duque Dmitri Pavlovich e o político Vladimir Purishkevich, acreditavam sinceramente que estavam salvando a Rússia. Para eles, Rasputin não era apenas um homem, mas um símbolo de tudo que estava podre no império. Na noite de 29 de dezembro, Yusupov convidou Rasputin ao palácio sob o pretexto de conhecer sua esposa. Rasputin, apesar de toda a paranoia, aceitou. Talvez a arrogância tenha vencido o instinto de sobrevivência. Ou talvez, como alguns sugerem, ele soubesse que seu tempo havia chegado. O que aconteceu naquela noite se tornou uma das narrativas mais bizarras da história. Os conspiradores haviam preparado bolos e vinho envenenados com cianeto suficiente para matar vários homens. Rasputin comeu e bebeu com apetite. Os assassinos esperavam, tensos. Minutos passaram. Rasputin continuava conversando, rindo, tocando violão, aparentemente imune ao veneno que deveria tê-lo matado instantaneamente. Yusupov, em pânico, correu ao andar superior onde os outros conspiradores esperavam. "Ele não morre!" gritou em desespero. Pegaram uma arma. Yusupov desceu e, tremendo, disparou contra Rasputin a queima-roupa no peito. Rasputin caiu. Parecia morto. Os conspiradores, aliviados, começaram a planejar como dispor do corpo. Yusupov, nervoso, aproximou-se do cadáver para verificar. De repente, os olhos de Rasputin se abriram. Com um rugido selvagem,
Ele agarrou Yusupov pela garganta, tentando estrangulá-lo. O príncipe se libertou e correu apavorado. Rasputin, ferido mortalmente e sangrando, arrastou-se em direção à porta, conseguindo chegar ao pátio externo. "Félix! Félix!" gritava. "Vou contar tudo à czarina!" Purishkevich disparou novamente e novamente. Uma bala atingiu Rasputin nas costas, outra na cabeça. Ele finalmente caiu na neve manchada de sangue. Mas os conspiradores, aterrorizados pela resistência sobrenatural, não correram riscos. Espancaram o corpo com cacetetes, amarraram-no com cordas e o jogaram sob o gelo do rio Neva. Quando o corpo foi recuperado dias depois, a autópsia revelou algo que alimentaria lendas por gerações: água nos pulmões. Rasputin havia sobrevivido ao veneno, aos tiros, ao espancamento, e só morreu afogado sob o gelo. Disseram que não podiam me matar. Ele havia profetizado. Estavam quase certos. A morte de Rasputin causou comoção. Para Alexandra, foi perda devastadora. Não apenas de um amigo, mas do único homem que podia salvar seu filho. Para a corte, foi alívio temporário. Para o povo russo, foi um símbolo da podridão da monarquia. Mas Rasputin havia deixado uma última profecia. Na carta escrita semanas antes de sua morte, endereçada à czarina, ele previu: "Se forem nobres que me matarem, a nobreza russa perecerá. Se for o povo será destruído. Mas se forem seus parentes, a família imperial, nenhum de vocês sobreviverá mais de 2 anos." Foi o grão-duque Dmitri, parente da família imperial, quem participou do assassinato. Menos de 15 meses depois, em julho de 1918, o czar Nicolau II, a czarina Alexandra, o tsarevich Alexei e toda a família imperial foram executados pelos bolcheviques em um porão em Yekaterinburg. A profecia de Rasputin havia se cumprido com precisão aterradora. Mais de um século após sua morte, Grigori Rasputin permanece uma das figuras mais fascinantes e controversas da história moderna. Seu legado transcendeu os fatos, transformando-se em mito, símbolo e advertência. Para historiadores, Rasputin representa o colapso final da monarquia russa. Não sua causa, mas seu sintoma mais visível. Sua ascensão revelou a fraqueza estrutural de um império onde superstição substituía razão, onde acesso pessoal superava competência, onde uma família imperial desesperada sacrificou legitimidade política por esperança mística. A figura de Rasputin inspirou incontáveis livros, filmes, músicas e lendas. Ele se tornou arquétipo do místico sinistro, do manipulador carismático, do outsider que corrompeu o poder. A famosa música Rasputin do grupo Boney M eternizou-o como Russia's Greatest Love Machine. Uma simplificação grotesca, mas culturalmente indelével. As controvérsias sobre quem ele realmente era persistem. Santo ou charlatão? Curandeiro genuíno ou manipulador astuto? Profeta ou louco? A resposta provavelmente é tudo isso simultaneamente. Rasputin era paradoxo vivo, capaz de bondade genuína e crueldade calculada, de sabedoria surpreendente e ignorância grotesca. Suas advertências sobre a guerra e a revolução se mostraram proféticas. Ele havia implorado ao czar para evitar conflito com a Alemanha, prevendo corretamente que guerra destruiria a Rússia. "Se houver guerra", escreveu, "será o fim de tudo. O fim da Rússia, o fim do czar, o fim de mim." Hoje, na Rússia pós-soviética, Rasputin passou por reabilitação parcial. Alguns o veem como mártir injustiçado, vítima de conspiração aristocrática. Outros continuam vendo-o como símbolo de tudo que estava corrupto no antigo regime. A Igreja Ortodoxa nunca o canonizou, mas pequenos grupos místicos o veneram como santo não oficial. Seu túmulo original foi profanado pelos revolucionários em 1917. Seu corpo foi exumado e queimado, as cinzas dispersas. Uma tentativa de apagar até os vestígios físicos de sua existência. Não funcionou. O mito de Rasputin apenas cresceu.
Mais que um homem, Rasputin se tornou espelho onde sociedades veem seus próprios medos sobre poder, manipulação e o oculto. Ele personifica a tentação eterna de buscar respostas simples para problemas complexos, de confiar em carismáticos ao invés de sistemas, de substituir razão por fé. Em um mundo ainda assombrado por cultos de personalidade, populismo místico e desconfiança nas instituições, a história de Rasputin permanece urgente e necessária. Uma advertência sobre o que acontece quando desesperança encontra carisma, quando superstição substitui julgamento. Sou difícil de matar, Rasputin disse uma vez, porque não estou completamente vivo. De certa forma, ele estava certo. Mais de 100 anos após sua morte impossível, Rasputin continua vivo. Não no corpo, mas no mito, na memória coletiva e nas lições não aprendidas da história. Se você chegou até aqui, obrigado por compartilhar essa jornada através de uma das vidas mais extraordinárias e perturbadoras da história. A vida de Grigori Rasputin é um lembrete poderoso de que realidade frequentemente supera a ficção, e que os momentos de colapso civilizacional produzem figuras que desafiam todas as categorias convencionais. Sua história nos ensina que poder sem legitimidade é perigosamente frágil, que desesperança torna até os mais poderosos vulneráveis à manipulação, e que quando instituições falham, o espaço vazio é preenchido por figuras que prosperam no caos. Rasputin não era herói nem vilão simples. Era produto de seu tempo, espelho de uma sociedade em colapso moral e político. Ele não criou a podridão do Império Russo, apenas a expôs com clareza brutal através de sua presença impossível de ignorar. Em tempos de incerteza e crise, quando charlatões prometem soluções fáceis e líderes carismáticos oferecem certezas confortáveis, a história de Rasputin nos lembra: desconfie de quem afirma ter todas as respostas. Questione aqueles que dizem falar em nome de forças superiores e jamais substitua razão por fé cega. Se gostou desse documentário, inscreva-se no canal e continue explorando conosco histórias que merecem ser lembradas, questionadas e, acima de tudo, compreendidas em toda a sua complexidade perturbadora. Até a próxima jornada pelos personagens que mudaram a história.